na parte de quarta-feira, a missão de Abraão. Gênesis capítulo 19, vamos ler Gênesis 19 a partir do verso 1. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Ló aprendeu com Abraão a hospitalidade. Assim como Abraão correu ao encontro dos 3 visitantes celestiais e convidou-os para que estivessem com ele na sua tenda, foi hospitaleiro, Ló também. Aqui diz que Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Verso 2, e disse: Eis agora, meus senhores, entrem, peço, em casa do seu servo, e passem nela a noite, e lavem os pés, e de madrugada vocês podem se levantar e irão pelo caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. Os anjos falaram para Ló de uma forma que testariam a hospitalidade de Ló. Os anjos disseram: Nós vamos passar a noite aqui na rua. E o verso 3, e porfiou, ou seja, insistiu com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. Queridos, vejam a hospitalidade de Ló. Ló não sabia quem eram estes visitantes. Ló insistiu com eles para que não passassem a noite na rua. Levou-os para casa, preparou um banquete para eles. E agora o verso 4. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, tanto o povo de todos os bairros, e chamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões, ou seja, os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os para fora, para que os conheçamos. Eles queriam ter relação sexual com os homens visitantes na casa de Ló. Traga-os para fora, para que os conheçamos. Conhecer, biblicamente, é ter relação sexual. Queridos, a homossexualidade, o sodomismo existia ali na cidade de Sodoma e Gomorra. Os nossos dias atuais, nossos dias modernos, não são diferentes. Hoje se espalha pelo mundo todo a homossexualidade. Mas o mesmo Deus que agiu da forma como agiu com Sodoma e Gomorra, o Deus que diz que não muda, é eterno. Eu não mudo, disse o Senhor. Malaquias 3,6. Portanto, meu querido irmão, lembre-se que este Deus da Bíblia, que criou Adão e Eva, que instituiu o casamento, que deu a sexualidade para o ser humano, uma sexualidade que deve ser usada entre marido e esposa, dentro do casamento. Esse mesmo Deus abomina o pecado do adultério, da fornicação, da pedofilia, do homossexualismo. Esse mesmo Deus condena os pecados da pornografia, da prostituição. Queridos, Deus condena todos os pecados sexuais. Não é pecado sexo entre um homem e uma mulher, protegidos e abençoados pelo santo matrimônio, pelo casamento. Mas fora disso, Deus não deseja que o sexo seja pervertido. Diz aqui o capítulo 19 que estes homens de Sodoma queriam que Ló trouxesse para fora os seus visitantes para que pudessem ter relação com eles. E o verso 6, e disse: Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façam mal, não pratiquem este pecado. E o verso 9, e eles, porém, disseram: Saia daí. Disseram: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quer ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, ou seja, os anjos que estavam dentro da casa de Ló, porém estenderam a sua mão e fizeram entrar Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira
os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Os anjos feriram de cegueira. Todo mundo que estava lá fora ficou cego e não conseguiam achar a porta. E o verso 12: então disseram aqueles varões, ou seja, os dois anjos, para Ló: você tem alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade, tira-os para fora deste lugar. Porquanto nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: levantem-se, saiam deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. E ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão das suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Que Deus é este que se interessa por você e por mim? Um Deus que nos avisa do que vai acontecer, um Deus que se apressa em nos tirar da destruição, um Deus que pegou na mão de Ló, na mão das filhas, na mão da esposa e puxou-os para fora da cidade. Um Deus que realmente se interessa em nos salvar. Ele quer o melhor para você, meu querido irmão. Esse Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você se sente feliz? Você se sente seguro em ter um Deus como este? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? Ele é o nosso Deus. Verso 17. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: assim não, Senhor. Ló ainda recusou a ordem. Ló não queria ir para o monte. Ele disse: assim não, meu Senhor. Como Deus é misericordioso! E eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida, mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei, não é pequena? Para que minha alma viva. E disse-lhe: eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não derribar esta cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres chegado ali. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Deus consentiu em dialogar com Ló. Quando ele pediu: eu não quero ir para o morro, eu posso ir para aquela cidadezinha ali pequena? E o anjo disse: tudo bem, vá para aquela cidade pequena. Vá e entre na cidade, porque eu não posso destruir a cidade de Sodoma e Gomorra antes que você entre naquela pequena cidade. E o verso 24: então o Senhor fez descer enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Queridos, quero chamar a atenção de vocês para esse texto, verso 24, Gênesis 19, verso 24. Então o Senhor, ou seja, YHWH, fez chover enxofre e fogo do Senhor, ou seja, do YHWH, desde os céus. Ou seja, o YHWH que estava ali, presente em Sodoma, Deus o Filho, fez descer fogo do céu da parte do YHWH que estava no céu. Você percebe que tanto Deus Filho como Deus Pai, eles têm o mesmo nome, o mesmo tetragrama, YHWH, que quer dizer o Eterno, o grande eu sou. Este nome, este tetragrama YHWH é aplicado para o Filho e aplicado para o Pai. Lemos de novo o verso 24. Então o Senhor, YHWH, fez
chover enxofre e fogo do Senhor, YHWH, desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra. Queridos, e derribou aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e ficou convertida numa estátua de sal. Ela não queria se salvar. Existem pessoas que conseguem se perder. Eu digo que é difícil se perder. E algumas pessoas conseguem se perder. O caso aqui da esposa de Ló, ela conseguiu se perder depois de tantas demonstrações de que Deus estava com eles. Depois dela saber que aqueles visitantes que passaram a noite na casa dela eram anjos de Deus. Depois dela assistir todo aquele milagre dos anjos terem cegado a multidão e arrastado a família dela para fora da cidade. Depois de todos estes milagres, demonstrações de que era Deus com eles, ela mesmo assim olhou para trás. E aqui diz, e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Conseguiu se perder. Meu querido irmão, minha querida irmã, você é relutante? Você é resistente aos apelos de Deus? Deus quer nos salvar a qualquer custo. O preço já foi pago, o sangue de Jesus Cristo. E Ele quer nos arrastar das cidades ímpias. Deus quer nos levar para o campo, viver no campo. Abraão foi para o campo. Ló também deveria ir para o campo, mas ele disse, eu não quero ir para aquele monte, eu quero ir para aquela cidadezinha pequena ali, que passou a ser chamada de Zoar. Queridos, alguns são resistentes à vida no campo, longe das cidades, longe de Sodoma, longe de Gomorra. Deus quer que você proteja a sua família. E aqui diz o verso 27, e Abraão levantou-se aquela mesma manhã e de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. Será que Abraão levantou-se naquela manhã? Era algo incomum levantar de madrugada? Ou Abraão tinha o hábito de levantar-se antes do sol nascer para orar? Queridos, eu creio que este era o hábito de Abraão, levantar-se antes do sol nascer para orar, para interceder. Assim como Abraão fez aqui no verso 27. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. Ele voltou para aquele lugar onde ele esteve conversando e dialogando com Deus Filho. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu, e eis que o fumo da terra subia como o fumo de uma fornalha. Quando ele viu aquela fumaça, ele sabia que Deus não tinha encontrado dentro da cidade de Sodoma e Gomorra nem mesmo 10 pessoas justas, nem mesmo 5, nem mesmo 3. Somente Ló foi encontrado como um homem justo em Sodoma. E o verso 29, e aconteceu que destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Por amor a Abraão, Deus protegeu e salvou a vida de Ló. Não desista de interceder. Enquanto o coração estiver batendo, continue intercedendo. Lembre-se que mesmo que você morra, mas você deve morrer intercedendo pelas pessoas que você quer salvar. E Jesus Cristo toma esta oração sua. E esta oração continua sendo feita por Jesus Cristo, porque orações não morrem. Orações não morrem. A oração de Estevão, mártir Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, ele orou. E a oração de Estevão, ao morrer, foi tomada por Jesus Cristo e continuou sendo feita. E esta oração foi a causa da salvação e da conversão de Saulo. Saulo ouvia a oração de Estevão, mesmo depois de Estevão estar morto. A oração de Estevão
continuou viva, soando aos ouvidos de Saulo, até que ele se rendeu a Jesus Cristo e foi transformado, convertido em Paulo, o apóstolo dos gentios. Lembre-se, orações não morrem, pessoas morrem, as orações não morrem. E as pessoas vão se converter mesmo depois de morrermos. Por quê? Porque o Espírito Santo vai continuar intercedendo naqueles corações das pessoas pelas quais nós intercedíamos. Lembre-se, meu irmão, o ministério de oração, oração intercessória, deve ser a nossa vida, intercedendo pela nossa família, orando, intercedendo e jejuando a favor dos que nós queremos salvar. Aleluia.